na minha história, né? Nem com a melhor empresa de planejamento estratégico, há 10 anos atrás, eu imaginaria que hoje, em 2020, eu ia estar fazendo o que eu faço, né? Então, tem uma coisa que eu acredito muito, é que o caminho se faz caminhando. Quantas vezes a gente se cobra para ter respostas e planos de longo prazo, e como se realmente fosse possível, né, a gente prever algumas coisas. Mais um pouquinho para frente, eu vou falar com vocês sobre planejamento, mas até aliando ao que a Bia trouxe para a gente, né, nem o melhor especialista em planejamento imaginaria ou poderia supor que a gente estaria passando pelo que a gente está passando nesse momento, com o Covid, o mundo inteiro, né? Então, saber onde a gente quer chegar, saber dos nossos valores, nossos desejos é importante, mas é importante a gente se colocar para caminhar com o que é possível a cada momento. A minha história ela é muito pautada por isso, assim, por olhar o que era possível fazer naquele momento, o que é possível fazer agora, e as coisas foram acontecendo. Então, se conhecer, né, cultivar essa questão da presença para perceber o que é possível fazer agora, mapear essas possibilidades, estar aberto para o diferente, é uma postura muito importante dentro desse processo de autoconhecimento, né? E mais uma vez, a menina que tinha pavor de falar em público, hoje sente que a sua maior contribuição está em levar a sua voz e todo esse conhecimento e essas experiências que passam por ela. Talvez a gente se prenda a alguns detalhes hoje e a gente não se permita a caminhar, a dar um passo, né? E um passo de cada vez o caminho vai acontecendo. Aí, nesse sentido, e eu vou fazer uma linha com vocês vão perceber isso, né? Então, o primeiro passo do autoconhecimento é a gente olhar para a nossa história, é a gente entender, né? Como que a gente conta a nossa história. O slide aqui parece que travou. Consegui. E a minha pergunta para vocês é: qual é a história que você conta da sua história hoje? O quanto de força e de valor você reconhece nela? Sempre que a gente é convidado para participar de uma entrevista, sempre que a gente se coloca em um novo projeto, se coloca em uma nova empreitada, grande parte da força que a gente coloca ali tem a ver com tudo, absolutamente tudo que a gente já viveu, que a gente traz na nossa bagagem, na nossa história. Os erros, os acertos, as dores, os tropeços, tudo, né? Então, independente de qual seja a sua história, é muito importante que você vá reconhecendo, né? Olha os riscos de novo. Tem uma questão aqui sobre ajuste de foco. Muitas vezes a gente está num processo, ou a gente está num momento um pouco mais, digamos assim, um pouco mais triste, com uma energia um pouco mais baixa, e isso é completamente normal, são emoções humanas. Esse momento da pandemia, por exemplo, tem trazido muito à tona toda essa questão dos nossos medos, das nossas inseguranças de lidar com um cenário de incerteza. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que nada disso tira o valor da nossa história, né? O momento em que a gente está vivendo, os sentimentos, os pensamentos que a gente tem, não influenciam diretamente no nosso valor e em tudo aquilo que a gente traz para a nossa história. E a minha sugestão para casa, aqui para cada um de vocês, se fizer sentido para o seu momento,
que você escreva a sua história algumas vezes, que você comece escrevendo sobre a história que você conta, leia, né? E é muito mais importante do que escrever é você ler e perceber como que é essa questão, né? Como que você se relaciona com a sua história, né? Que tom que você dá para ela? Você dá realmente valor para todas as experiências e os aprendizados que você viveu? Ou você ainda está com foco na parte que faltou? Né? Se proponham esse exercício, se fizer sentido, é um processo importante para a gente se empoderar e se fortalecer de tudo aquilo que é possível no momento presente, é a gente acolher, integrar todas as nossas experiências, a nossa história e contar a nossa história de uma forma que vale a pena, de uma forma que a gente reconheça que é a partir dela que nós chegamos até aqui. Então, contar a própria história, né, é sempre uma oportunidade de a gente reconhecer a nossa trajetória, de valorizar e validar as nossas experiências e de integrar erros e acertos. E aqui, quando a gente fala sobre carreira, eu quero trazer o conceito em que eu parto, que eu acredito bastante, que é esse do Michael Arthur, que ele fala que carreira é a sequência evolutiva de experiências ao longo da vida. Talvez tenha algumas linhas aí que falam de mudança de carreira, que você começou uma nova carreira. Eu acredito muito nessa linha mais integral, de que a carreira ela é a sequência evolutiva de todas as suas experiências ao longo da vida. Então, tudo que você já fez até hoje compõe o seu caminho. Se você decide fazer uma mudança de rota, se você decide, por exemplo, sair de um emprego CLT para empreender ou vice-versa, seja lá o que for, tudo isso é apenas mais um passo em relação à sua carreira, né? Uma sequência, faz parte da sequência de uma única carreira que compõe a sua vida. Olha, gente, os riscos estão só aumentando. Eu só espero que a gente veja alguma coisa até o final da apresentação. Oi, gente. Com licença, Evelyn. Oi, Bia. Gente, é alguém dentro da sala que está fazendo isso. Então, por favor, né? Tá atrapalhando. E eu não sei como desabilitar, porque eu não sei nem como habilitar, mas eu fiquei sabendo agora que é sim alguém que está dentro da sala que está fazendo isso na apresentação. Não sei se alguma criança está no computador da mãe, enfim. Falta de educação, falta de respeito, com certeza, né? Tá atrapalhando tá atrapalhando a palestra. Então, por favor, aí revejam, né? Quem que tá, se tem alguma criança, de repente, né? Acredito que se for criança, tudo bem, né? Agora, se for adulto, por favor, a gente não tá conseguindo desabilitar, mas é uma função que tem aqui dentro do Zoom e é alguém que tá fazendo isso, tá bom? Olha, eu acabei de ver a função aqui, eu também não conhecia. Eu estou tentando descobrir como que faz para apagar, tá, Evelyn? Mas se você puder seguir desse jeito, e eu estou tentando dar um jeito aqui. Tudo bem. E uma questão é que tira o foco, né, gente? Eu acho que é importante se a gente se propôs a estar aqui nesse momento, que a gente possa prestar atenção, estar realmente presentes nesse processo. Então, vamos lá. Seguindo, a gente... Então, primeiro passo, como eu disse, é a gente olhar para trás, para o nosso norte, olhar para a nossa história, acolher, recolher todas as experiências, todo o valor, toda a força que ela traz e que ela contribui para a gente estar aqui agora, né? E então a gente chega ao momento presente mais inteiros, mais íntegros com a gente consegue estar presentes aqui agora no
nosso centro, para saber realmente quais são os passos que fazem sentido. E nesse sentido da presença, a gente tem vivido grandes desafios, né? E hoje em dia, com tantas informações, com tantos estímulos visuais. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho por que é importante essa questão da presença e propor também uma atividade bem simples para vocês. O oposto de presença, para a gente entender um pouco melhor, é piloto automático. Então, todas aquelas coisas que a gente faz sem pensar muito, sabe? Aquelas coisas que o nosso corpo e a nossa mente já aprenderam como coisas naturais, pode ser considerado o nosso modo piloto automático. Então, o simples fato de a gente dirigir, a gente aprendeu a dirigir, hoje a gente dirige sem pensar, né? A gente pega o carro e vai. A gente aprendeu certos caminhos para os lugares que a gente vai com mais frequência, a gente sai e vai, chega nesse caminho. A gente aprendeu a andar, a tomar banho, a gente aprendeu de repente, a caminhar, enfim, e várias atividades vão entrando dentro desse rol. O piloto automático, ele não é de tudo ruim, mas a gente precisa entender por isso, né? Porque essas atividades básicas, elas fazem todo sentido de entrar no automático para que a gente possa executá-las com menor esforço. A grande questão é que, em um mundo com tantos estímulos, com tanta informação, a gente anda ficando com uma mente super estimulada e a gente passa a ter um pouco de dificuldade de ter presença para aquelas atividades em que é necessário presença. Como, por exemplo, quando você se propõe a fazer uma leitura. Quantas vezes não acontece da gente pegar um livro e a gente perceber que a gente já passou várias páginas e aí você se pega e fala, o que eu li aqui mesmo? E então, muitas vezes a gente se propõe a assistir uma palestra como essa, mas aí vem uma coceirinha, deixa eu olhar o celular, mas deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. O que acontece nesses casos, tá, gente? A gente anda alternando a nossa atenção em várias atividades, muitas vezes ao dia, né? Nós temos essa capacidade, mas em excesso, ela traz para a gente uma dificuldade de centrar, uma dificuldade de ter foco e concentração naqueles momentos em que a gente precisa de foco e de concentração. Então, o que acontece aqui? A gente precisa começar a aprender que em alguns momentos a gente retornar para o caminho da presença. Como que eu foco? Né? No piloto automático, a gente tende a reagir. A gente fica reagindo às situações que nos acontecem. Quando eu estou presente, eu consigo perceber um pouco antes e talvez agir ao invés de reagir, né? A nossa capacidade de aprendizado, de criatividade, de inovação, ela acontece nos momentos em que a gente está presente. Quando a gente está no piloto automático, a gente tende a ficar buscando culpado para aquilo que aconteceu, a gente tem um pouco mais de dificuldade de olhar para as coisas que aconteceram e ver o que é possível fazer, né? Muitas vezes a gente trava, a gente fica buscando culpado, a gente tende a não aceitar as situações para que a gente possa, então, caminhar, né? E é completamente normal. Tem uma pesquisa que traz que a gente passa mais ou menos metade do nosso dia no piloto automático e metade do nosso dia presentes, né? Então, a boa notícia é que a gente já sabe o que é estar presente e a gente, então, pode treinar essa nossa habilidade de estar presente para aqueles momentos em que a gente precisa.
Eu tive uma ideia aqui, gente, deixa eu fazer rapidinho para a gente experimentar. Eu acho que talvez se eu fechar a apresentação, fechar o compartilhamento e abrir de novo, vão sumir os riscos. Vamos ver. Vamos lá de novo. Aê! Bom, recomeçamos. Então, como que a gente pode fazer, né, em meio a tantos estímulos, tantas possibilidades, como que a gente pode criar estratégias para a gente ficar mais presente, para a gente dar uma atualização para a nossa mente, sabe, um descanso, porque nesse cenário em que a gente alterna a nossa atenção muitas vezes ao longo do dia, a gente se sente esgotado, né? Com aquela sensação de que você fez, mas parece que não fez o que você deveria ter feito. E a gente termina o dia com aquela sensação de cansaço mental, de esgotamento, né? E aí a gente precisa ter estratégias, ter alternativas para lidar com isso, então. Então, de que forma que eu posso lidar com, né, perceber, criar espaços no meu dia? E uma dessas formas é a respiração. Uma dessas formas é a gente começar a trazer pequenos momentos que pode ser 1 minuto ou podem ser 3 respirações conscientes. Eu convido vocês aí agora, de onde vocês estão, como vocês estão, a fazer 3 respirações mais longas e profundas, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba como você se sente. Sinta. Opa, não foi eu que tirei a apresentação, não, gente. Sinta os seus pés apoiados no chão ou onde eles estiverem. Perceba se você pode fazer algum ajuste na sua postura para você ficar mais confortável. Esse é um exemplo simples de uma prática que vocês podem fazer a qualquer momento no dia de vocês, para que vocês quebrem os ciclos de piloto automático, né? Para que vocês possam estar mais presentes e talvez perceber pensamentos, perceber emoções, perceber possibilidades, né? Uma mente muito acelerada, muito estimulada, muitas vezes a gente tem aquela sensação de que a gente não consegue raciocinar, né? Que a gente não consegue pensar com clareza a respeito de uma determinada situação. E essa é uma tendência muito grande, né? Assim, eu acho que a gente, uma vez que a gente tem smartphones, que a gente tem esse acesso à tecnologia, a muitas telas, o que cabe a nós agora é aprender a lidar de uma forma saudável com tantos estímulos, aprender a escolher os momentos em que a gente se conecta, os momentos em que a gente para e os momentos em que a gente continua, né? É muito importante que a gente perceba, então, que assim, não é demonizar o celular ou a rede social, não é demonizar a vida de trabalho, né, um expediente de trabalho de 8, 10 horas por dia, mas é perceber que o quanto eu tenho de espaço e o quanto eu cuido desse meu espaço de presença de forma simples, seja no meu horário de refeição, seja na possibilidade que eu tenho de olhar para a janela, de me conectar com o céu,
enfim, de fazer uma pausa de alguns instantes ou de ajustar o meu corpo, de ficar mais confortável. Tudo isso são possibilidades de pílulas para a gente estar mais presentes e interromper esses ciclos de piloto automático, que são ciclos viciosos, né? Então, cada vez que a gente vai trazendo essas possibilidades, essas alternativas de presença, por menores que sejam, a gente vai quebrando o ciclo automático e a gente vai ampliando a nossa consciência do momento presente, nossa possibilidade de estarmos inteiros aqui e agora. É nesse estado de presença que a gente consegue acessar a nossa abertura para o novo, para a curiosidade, para aprender, que são posturas muito importantes, né? Atitudes importantes em relação ao desenvolvimento de carreira. Se eu faço tudo todo dia do mesmo jeito, o quanto eu consigo perceber possibilidades, alternativas para inovar, para fazer diferente, para crescer, para fazer alguma coisa assim, né? Não tem como. Então, uma das coisas muito importantes é a gente criar estratégias de quebrar esse ciclo automático mesmo, e que muitas vezes a gente vive, para a gente encontrar esse espaço de ver diferente, de enxergar quais são as reais possibilidades agora. Às vezes a minha mente ela tá tão viciada lá no passado, remoendo aquilo que não aconteceu, ou aquilo que aconteceu diferente do que eu esperava, que eu não consigo enxergar, não consigo perceber a possibilidade que está aqui na minha frente, né? Então, esse alinhamento, ele tem esse fio que diz pra gente assim, bom, quando eu respiro algumas vezes e me permito estar um pouco mais aberta e curiosa, eu posso então perguntar o que é possível agora, o que realmente eu posso fazer dentro das condições deste momento. O Walter Schirmer tem uma frase que eu gosto bastante, que é essa daqui, que ele fala que a qualidade da nossa atenção determina a qualidade dos nossos resultados. Então, muitas vezes a gente não está satisfeito com o que está acontecendo, a gente não está satisfeito com como está como está acontecendo, né? A nossa vida, a nossa rotina, como estão organizadas as nossas atividades, mas a gente não consegue perceber possibilidade de fazer diferente. Aí, então, mais uma vez, a importância da gente abrir espaço para sair do automático e para conseguir enxergar outras possibilidades, para conseguir enxergar formas diferentes de caminhar. E aí aqui tem uma armadilha muito importante para a gente perceber. E que quando você para, quando você percebe o tipo de pensamento, de sentimento que estão acontecendo na sua experiência, você pode aprender a mapear um pouco mais e cuidar disso, né? Cuidado com os pensamentos, com as falas sobre comparação e culpa. A culpa e comparação, elas nos paralisam, né? Então, sempre que algo acontece na minha experiência e que eu fico, e pensem comigo assim, né? Se a gente está procurando uma oportunidade de trabalho, às vezes a gente vai lá para uma entrevista, acontece um processo em grupo, ou você tem a oportunidade de conhecer outros candidatos para a mesma vaga que você está se aplicando. E aí, de repente, começam aqueles pensamentos, né? Nossa, mas você viu como que é aquela pessoa? Nossa, mas ela comunica bem, né? Nossa, mas eu acho que ela tem mais conhecimento que eu. Nossa, mas e aquele lá? Gente, assim, esse é um movimento muito natural, a gente é humano, tá? Então, por favor, não entendam que eu tô dizendo que isso não acontece. Mas uma coisa é ele acontecer na nossa experiência, a outra coisa é a gente ficar dando corda para aquilo ficar martelando na nossa cabeça o dia inteiro, né? E, gente, a comparação é algo muito desleal com a gente mesmo, porque sempre vão ter pessoas ou situações melhores e pessoas em situações piores que a gente. Então, a gente nunca vai chegar num equilíbrio.
em relação a isso, né? Então, a comparação, ela na verdade, é um mecanismo que drena a nossa energia de ação, que drena a nossa possibilidade de fazer a nossa parte, aquilo que é possível para cada um de nós. E a culpa também, né? A culpa é como se ela minasse aquela nossa confiança de fazer com que eu possa, fazer com que eu tenho agora, de entender que o que eu tenho é suficiente, sim, e que eu posso entregar algo, que o que eu posso entregar agora tem valor. Ia? Evelyn, a gente descobriu como que faz para essa pessoa parar, tá? Eu mandei no seu WhatsApp como que faz, porque tem que ser você. Ah, Então tá. eu mandei a figura, eu não consigo fazer por aqui. Desculpa interromper de novo, Tá, desculpa tá pessoal, é a joia. primeira vez que acontece isso, realmente é alguém fazendo, então. Deixa eu abrir aqui um segundinho. Aí Bom, agora acho que dá para você fazer veio o aquilo que você comando. fez, para você Isso, tira isso e coloca de novo. vamos lá. Vamos torcer para dar certo agora. Mas tá ótimo, Evelyn. Desculpa por tudo isso, mas tá ótimo o conteúdo. Vamos seguir. Obrigada. Imagina, vamos. Bom, então vamos ver agora como seguimos, né? Então, eu acho que um ponto de cuidado, de atenção, é a gente perceber esses mecanismos, né, a gente tende a ter uma vozinha que sempre está dizendo aqui que a gente não fez o suficiente, que a gente não fez tudo aquilo que a gente podia. E assim, gente, a gente é humano, né? E uma pitada de gentileza, de carinho com a gente é muito importante em todas essas situações, né? A gente é humano, nós somos eternos aprendizes, a gente está aqui para aprender, a gente vai tropeçar, a gente vai errar sim, e mais importante do que não errar é a gente se possibilitar a lidar com essas situações que acontecem no dia a dia com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de gentileza. É isso que traz para a gente a possibilidade de aprender efetivamente com as experiências. Quando eu entro no ciclo de ficar comparando, porque eu fiz desse jeito e fulano fez de outro. Porque, tá vendo? Eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. A gente não está conseguindo enxergar e a gente não consegue integrar realmente a possibilidade de aprendizado em relação a essa situação. Muitas vezes pode surgir uma outra oportunidade e você está ali ainda remoendo o que aconteceu na passada, né? Você está ali ainda se cobrando e falando, mas eu não sou bom, eu não sou boa, né? Então perceba isso, assim, toda vez que você tiver nesse lugar de se comparar, nesse lugar de se culpar, pense o que você falaria, né, para sua melhor amiga. O que você falaria para um grande amigo, para um familiar a respeito disso, né? Se fosse alguém te contando sobre essa história. E aqui tem um recurso muito, muito valioso que eu tenho usado assim agora com ainda mais frequência na quarentena, que é o recurso de escrever, de ter um diário, sabe? De ter um caderninho para escrever sobre as minhas experiências. Ele é um recurso fantástico de autoconhecimento. Nem sempre a gente tem acesso à terapia, a gente tem acesso a grupos, a gente tem alguém ali disponível que possa conversar com a gente sobre as nossas experiências. E quando você tem um caderno para você escrever, para você ver, as coisas vão ganhando, vai ajudando nesse processo de elaboração interna, de acolher, de aprender com a sua experiência, com você mesmo, né? Então lembre-se disso, traz essa pitada de gentileza, de carinho com cada um de vocês. Então, o autoconhecimento, ele é esse processo da gente ir se percebendo cada vez mais, da gente ir se conhecendo. Ele não é um processo que termina, eu não acredito nisso, eu acredito que
o processo da gente se conhecer, ele é eterno, né? E ele vai acontecendo por camadas. De repente, a gente percebe que a gente caminhou bastante no processo de se perceber pessoalmente, e aí então a gente vai para o profissional, e aí de repente daí um tempo a gente vê que tem um outro ponto a respeito do nosso pessoal ali que agora está precisando olhar e está precisando, né? Essa coisa do aquilo que a gente percebe, o autoconhecimento seria aquilo que a gente percebe sobre nós. Mas só perceber por perceber, talvez não tenha muito valor. A gente precisa começar a integrar e trazer coerência para a nossa ação, né? Então, se eu percebo que determinado comportamento não está sendo saudável para a minha vida e eu continuo fazendo, de que adiantou eu perceber? Eu preciso colocar aquilo no movimento para o mais, no movimento para expandir, para mudar de alguma forma, né? E ele vai acontecendo. Então, a partir do momento que a gente está atento às nossas experiências, que a gente se permite experimentar, então tá, se eu sei que eu passo, né? Se eu passar nessa rua aqui, vai acontecer isso, e se eu passar por essa? Né? Como que vai ser? E sempre que possível também, né, pedir ajuda é uma boa escolha. Sempre que você tiver esse recurso, que for possível para você conversar com pessoas, pedir ajuda. E tem um outro ponto importante que é também uma armadilha nesse processo nessa questão do autoconhecimento, né? É que a gente sempre ficar olhando para o que falta, né? A gente tem uma tendência de escassez e a gente fica olhando, mas falta isso, falta isso. E aí tem uma dica importante aqui uma dica de livro até, né, para quem gosta, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro que traz uma abordagem interessante, até um teste da Gallup, e que ele fala muito nessa questão da gente validar, da gente investir e valorizar primeiro aquilo que a gente já é bom, né? Quando a gente foca naquilo que a gente já é bom, a gente tem a possibilidade de se desenvolver em 300%, enquanto quando a gente foca naquilo que é um ponto fraco nosso, talvez a gente se desenvolva 50%, 60%, né? Então, como que é importante a gente, talvez, fazer esse ajuste de foco e perceber, né? Quando eu estou indo para uma entrevista, quando eu estou me colocando numa situação de trabalho, na colaboração de algo, eu estou indo com essa perspectiva de assim, talvez eu nem saiba, talvez eu nem tenha que contribuir, ou eu estou indo com esse olhar de que eu tenho que, sim, eu tenho pontos importantes, eu tenho que contribuir. E eu posso aprender também, né? Então tem uma questão de mindset também, a gente perceber o quanto eu acredito realmente que eu posso contribuir, que eu posso aprender, ou não, isso não é para mim, e eu me fecho e não me coloco para contribuir, para colaborar, para estar junto com as pessoas. E é aquilo, né? Saber e não fazer é ainda não saber. A gente precisa muito depois de descobrir algumas coisas sobre nós, a gente precisa assumir um compromisso de ação, né? E eu gostei bastante quando a Bia falou sobre isso, né? Porque é o que eu acredito também, dessa nossa integralidade, né? Então, assim, são o seu corpo e a sua mente saudáveis que vão ser a base para você sustentar um trabalho, uma carreira, né? Não adianta a gente falar, nossa, eu vou ser o top da carreira e eu negligencio o meu sono, eu negligencio coisas básicas do meu corpo e da minha saúde. Então, sempre importante a gente mapear aquilo que faz bem pra gente, aquilo que nos cuida e ter um compromisso de ação e de constância com essas ações que nos cuidam, né? E sempre pautado nisso, né? Assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho e como eu estou agora?
né? Nesse momento em que a gente está um pouco mais limitado, mais restrito das nossas possibilidades, a gente não está podendo ir para parque, por exemplo, fazer caminhadas, a gente não está podendo fazer uma série de coisas, mas será que eu consigo fazer alguns alongamentos de manhã para acordar meu corpo? Né? Será que eu consigo fazer uns 5 minutinhos de respiração? O que é possível fazer dentro das condições que eu tenho agora? Sempre é possível fazer algo, né? Então, aí, aqui já entra um passo de plano e ação. Então, eu já integrei um pouco mais do meu passado, já me fortaleci em relação a isso, estou ancorando no presente e escolhendo ativamente aquilo que eu posso fazer agora. E quando a gente fala de futuro, né, é importante a gente olhar também para essa questão assim, a nossa capacidade de futuro ela é essencial para a gente poder criar um planejamento, para a gente poder ter inclusive uma noção de que, né, por exemplo, se eu vou sair de casa para me deslocar até tal lugar, eu vou precisar de 15 minutos. Então, eu vou me organizar dentro do tempo para chegar lá no horário que eu preciso. Fato. Então, assim, isso faz parte da nossa capacidade de olhar em relação agora para o futuro. O excesso de futuro é ansiedade, né? Então, ficar pensando demais, por exemplo, no que a gente pode fazer, no que vai ser amanhã, no que vai ser o mês que vem, quanto tempo vai ser, é a gente se encher de ansiedade, né? Então, minimamente, o que a gente precisa ter é uma visão. Então, bom, eu sei que eu preciso disso, eu sei que eu quero chegar perto disso, para você alinhar os seus motivos para a ação, né? Então, ter um plano, ter uma visão, alinha os seus motivos para agir a cada dia, né? De passo em passo você vai caminhando em direção àquilo. E é sempre importante, eu tive um professor que ele falava, né, que assim, que não ter um plano é tão ruim quanto ter um plano extremamente rígido, porque a gente precisa estar aberto para as intercorrências, para as coisas que acontecem, né, e para a gente ir flexibilizando e entendendo o que é possível a cada momento. Então, talvez vocês tenham começado 2020 aí, né, cheio de planos na cabeça. E aí, de repente, aparece um tal de corona que buga todo mundo e a gente... eu falo que aqui eu passei por uma montanha-russa de vários loopings, assim, que me deixou atordoada, assim. Tipo, o que é possível agora? E a gente tem uma tendência de ficar tentando buscar no nosso repertório, né? Então, com base no que eu já vivi, o que eu posso fazer agora? Mas aí não existe esse repertório, porque isso nunca aconteceu. E aí exige pra gente, eu acho que essa coisa da presença dia a dia, sabe? O que tem ajudado por aqui é a cada dia respirar fundo, né? Eu olho para dentro, eu olho para fora e eu me pergunto o que é possível fazer onde eu estou e com as condições que eu tenho agora. Então, a cada dia a gente vai calibrando isso e a gente vai vendo quais são essas possibilidades. E aí, por último, mas não menos importante, uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é sobre essa coisa que a gente entrou muito assim, sabe, de trabalho com propósito. Eu só quero um trabalho que tenha um propósito. Eu acredito sim que a gente consegue se conectar com valores, que a gente consegue se conectar com um propósito maior, mas a gente tem uma tendência a se perder, né? Porque, tipo, e aí uma fala muito clássica nesses momentos em que a gente não está tendo muita clareza daquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, as pessoas ficarem nessa, eu quero um trabalho que me realize. E aí aqui a ordem ela é um pouquinho inversa, né? Eu quero convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre isso. É a gente que vai lá e realiza um trabalho e por meio dessa ação a gente se sente realizado. Não existe trabalho que vai trazer realização para nós, sabe? Talvez a gente
ainda esteja criando uma ilusão acerca dos trabalhos perfeitos, de ambientes perfeitos, de carreiras perfeitas, e a gente fica esperando chegar esse momento, fica esperando chegar esse lugar, essa oportunidade, e a gente está deixando de entregar o nosso melhor hoje. A gente está deixando de agarrar a oportunidade que a gente tem hoje, né? Porque a gente não consegue visualizar lá aquilo que a gente fica criando aqui. Então, talvez aqui também um ajustezinho de postura. É a gente que se propõe a fazer algo, a contribuir com algo, e por meio disso, com a ação realizada, a gente vai se sentir realizados também, né? A gente vai se sentir dentro de um propósito maior. Bom, esse é um pouquinho de tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui está o meu Insta, que eu compartilho um pouco de conteúdo lá também, quem quiser me seguir. E agora acho que a gente pode tirar alguns minutinhos para as perguntas, porque se vocês tiverem alguma contribuição. Legal, tô abrindo aqui, tá, gente? Eu não tinha visto o chat, deixa eu fechar. Deixa eu voltar aqui. Evelyn, você foi muito guerreira. Nossa Senhora. Lidando com a... Nossa, gente, lidando com a impermanência, assim, que loucura Que isso, né? desafio, viu? Parabéns. Eu fiquei louca aqui, eu fiquei, meu Deus, a gente ficou doido tentando descobrir como que resolvia. Mas enfim, foi maravilhoso. Eu não consegui acompanhar tanto o chat, porque eu estava desesperada tentando achar uma solução. Sim, sim. Ai, que bacana. Bom, tô dando uma olhada aqui. A Keila disse assim, né? Evelyn, tenho várias qualidades, mas uma das que eu preciso melhorar é a constância. Sabe, Keila, que uma das coisas que eu percebo, até nos processos que eu contribuo comigo mesma, a gente vive um contexto de muitas novidades, né? O tempo todo a gente está sendo chamado para o novo, para a novidade, para o diferente. E aí, às vezes, isso atrapalha a gente de criar constância e disciplina com coisas simples e que são importantes, sabe? A gente tenha... Porque constância nada mais é do que repetição. Então, a gente precisa entender que isso é importante, né? Entender que... agora eu tô vendo sua carinha aqui, que volta. A gente precisa realmente começar a perceber essa distração, sabe? Às vezes até não, mas por que você vai fazer isso de novo? Faz tal coisa, né? A gente está sempre tendo a nossa atenção chamada para coisas diferentes. E a constância, eu acho que ela envolve uma decisão concreta, assim, ó, eu vou fazer isso porque isso é importante e porque esse passo, dia após dia, vai contribuir com X, Y, Z da minha vida, né? Então, por exemplo, Evelyn, né? Eu vim num processo em que, assim, eu adorava café, né? Vou dar um exemplo para vocês. E vim de escritório e tomava muito café, e café era motivo para várias coisas. E aí, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Só que eu comecei a perceber que o café, ele me acelerava muito, né? Então, embora eu tenha práticas meditativas, eu cuide dessas coisas, justamente para cuidar da minha mente acelerada, né? De um certo nível de ansiedade. Então, eu comecei a entender, opa, isso não está sendo bom para mim, embora seja prazeroso. E aí é uma escolha, dia após dia. Agora não, então eu deixei o café só para o início da manhã. E aí, em algum momento a gente vai escorregar? A gente vai, a gente é humano, né? Então já aconteceu, de, por exemplo, encontrei tal pessoa, vamos tomar um cafezinho? Vamos. E aí você toma e você fala, deu ruim. Deu ruim porque percebi que não tá legal aqui. Então tá bom, já percebi, né? Da próxima vez eu posso escolher de novo.
E isso é a questão do, eu acho que da constância, né? Às vezes a gente faz um plano para no domingo à noite para segunda-feira. Aí a gente chega segunda, a gente faz, chega terça, a gente faz, chega quarta, aconteceu alguma coisa que não foi possível fazer. Aí a gente pega e fala, ah, tá vendo? Não dá certo mesmo, né? Não, gente, né? E a gente desanda o resto da semana. Não aconteceu na quarta, na quinta eu recomeço. E assim a gente vai treinando essa nossa capacidade de constância, de disciplina, né? Tá tudo bem se acontecer alguma coisa que mudou o plano, né? Assim que possível você retoma, certo? Bom, vamos ver aqui, gente. Tem uma pessoa falando aqui. Oi, Janaína, a gente pode conversar sim. Legal, bacana. Como adotar uma rotina de autoconhecimento e metas de carreira perante um quadro depressivo longevo? Bom, Felipe, eu acredito que primeiro de tudo cuidar do seu processo, né? Primeiro de tudo cuidar da sua saúde emocional. E não sei se você tem apoio, como que acontece esse processo, mas teria que ser algo no paralelo, né? Entender como que vai o seu processo, porque às vezes a gente entra num processo de cobrança tão grande de eu deveria estar fazendo, isso é ainda mais prejudicial para a nossa saúde emocional. Eu sugeriria que você pudesse conciliar, não sei como que está aí, mas que você possa conciliar um acompanhamento da saúde emocional com o processo de se conhecendo, de percebendo os seus comportamentos, aquilo que funciona para você, aquilo que não é tão saudável para você, e assumir um compromisso com o pequeno, sabe? Às vezes a gente cria coisas muito grandes que não são capazes da gente cumprir. Então, simples fato da gente levantar todos os dias e poder olhar pela janela para a luz do sol já é um hábito extremamente saudável para nossa mente, por alguns segundos que seja, sabe? E a gente vai criando uma rotina de pequenos hábitos saudáveis que ajudam a gente se sentir melhor, que ajudam a gente estar melhor. A gente faz algumas respirações e a gente vai, então, podendo se fortalecer nesse processo para você caminhar em relação à carreira também. Evelyn, eu acho legal falar sobre os aplicativos, né, de meditação guiada, de respiração. Tem alguns gratuitos, né? Acho que a gente pode anotar alguns aqui para eles. Eu também vou deixar o link do nosso material de autocuidado que tem lá no site da Cruzando História. Isso. E acho que cortou o seu áudio. Lá no site da Cruzando tem um material de autocuidado que pode ajudar na construção de uma rotina aí, né, mais saudável. Isso, excelente. Inclusive, gente, eu comecei contando a minha história. Tem um e-book lindo da Cruzando Histórias que chama Minha História Tem Valor, que vale a pena se vocês, se fez sentido por aí para vocês a questão de escrever a sua história, de olhar para o pro tom que você dá para a sua história. Se conectar com o e-book da Cruzando também é uma oportunidade muito bacana para contribuir com esse processo. Uma pessoa que perguntou o que é mindful. Mindful é o mesmo que consciência, que presença, né? Hoje uma das coisas que eu trabalho é com mindfulness, que é esse estado de presença, de consciência. É quando a gente está com o corpo e a mente no mesmo lugar, no momento presente, né? O contrário disso, o piloto automático, como eu comentei, é quando às vezes o meu corpo está fazendo uma coisa e a minha mente está pensando em outra. Isso é o piloto automático. O contrário disso é presença. Vamos lá. Obrigada, Giane.
Legal, obrigada pelos comentários de vocês. Ótimo, acho que é isso, Evelyn. Acho É que isso, né? isso. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, que ficou aqui, que ficou firme e forte, que resistiu também aí Sim, aos nossos obstáculos, né? Me perdoem pela nossa falha. A gente também está aprendendo, né? sim, com certeza. A fazer o online. A Cruzando Estuda sempre foi muito presencial. A gente gosta de estar junto, olho no olho, abraço. Quem está com a gente há muito tempo sabe o quanto eu prezo, né? Pela presença, por a gente estar juntos. E é um desafio também a gente migrar todo o nosso atendimento, as palestras todas para o online. A gente está testando as ferramentas. Tá dando tudo muito certo, a gente está adorando, está sendo muito proveitoso, né? E o mais legal de tudo é a gente estar podendo chegar em outras regiões, porque antes a gente ficava muito preso à capital, né? A São Paulo. Então, por exemplo, a Evelyn está em outra cidade, né, Evelyn? Você está em. Eu tô no interior, eu tô em Ribeirão Preto hoje, né? Eu sou de Então, Franca, mas eu já moro em Ribeirão Preto. isso é muito legal, tanto a vinda de voluntários de diversos lugares do Brasil, como de participantes também, né? Que vêm de vários lugares. Então a gente está quebrando aí várias fronteiras, né? Então tudo é aprendizado. O nervoso de hoje foi aprendizado também, mas a Evelyn se saiu super bem. Então, muito obrigada, Evelyn. Obrigada a Ah, vocês que obrigada. tentaram ajudar aqui no privado, que também estavam todos empenhados aí em trazer, né, em proporcionar uma boa experiência para todo mundo. Obrigada, pessoal, também. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bia, mais uma vez. Obrigada, Evelyn. Tchau, Grande tchau, abraço. pessoal. Tchau, Até a próxima tchau. palestra às 19 horas com a Aline Lima. Até mais tarde. Tchau, É, tchau. tchau, tchau.